Bom dia! Começa agora pela TV Tribuna e pelo programa Voz Batista na Rádio Evangélica do Brasil, o Proclamação. Que tal hoje começarmos o programa e o dia com um trecho da Palavra de Deus? Pois tudo é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. O quão bom é um coração cheio de ações de graça, cheio de gratidão. Ao longo da semana, temos estudado a Reforma Protestante, conhecendo traços históricos e refletindo sobre seus impactos em todo o mundo. Vamos parar alguns instantes nessa quarta-feira para orar em gratidão ao Senhor? Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, pela tua ação nas nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado pela tua condução, Senhor, na história, Pai, mesmo que em meio a tantos percalços, Senhor Deus, nós entendemos, ó Senhor Deus, que Tu tens um propósito para cada coisa, Pai. Ó Senhor, fala aos nossos corações, conduz as nossas vidas, ó Senhor Deus, nos transforma, nos molda conforme a Tua vontade, ó Senhor Deus. Que o que aconteceu no passado, ó Senhor Deus, sirva nas nossas vidas hoje, ó Senhor Deus, para que possamos ter um relacionamento cada vez mais profundo contigo, Pai. Ó Senhor, nós te pedimos e te pedimos por essa manhã, pelo restante dessa semana, ó Senhor Deus, pela vida de cada um que nos assiste agora, pela vida de cada um envolvido nesse programa, ó Senhor Deus. Nós te pedimos que Tu estejas no controle de tudo, ó Pai, que seja a Tua vontade, não a nossa, ó Senhor. Tudo te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. A história mundial batista pode ser contada a partir de duas raízes principais, das suas doutrinas e do surgimento no cenário mundial com o nome batista. Considerando as raízes doutrinárias, os batistas saem diretamente das páginas do Novo Testamento, dos lábios e ensinos de Jesus e dos apóstolos, e têm sua trajetória marcada pela oposição a toda a corrupção de doutrina cristã, claramente exposta no Novo Testamento. Buscamos, no estabelecimento de nossa declaração doutrinária, apresentar com clareza doutrinas retiradas exclusivamente das Sagradas Escrituras. O surgimento batista no cenário mundial aconteceu dentro de uma trajetória de resistência às inovações e corrupções doutrinárias surgidas em mais de 1000 anos de história. A primeira igreja batista foi organizada em Amsterdã em 1609 por um grupo de refugiados ingleses que foram para a Holanda em busca da liberdade religiosa, liderados por John Smith, que era pregador, e Thomas Hellis, que era advogado. Uma igreja de doutrina batista foi lá inaugurada, como era o sonho dos dois líderes. Bom, vamos também deixar um pouco de história para amanhã, quando falaremos da trajetória batista no Brasil. Creio que você, como eu, está aguardando pela reflexão dirigida pelo pastor Ney Ladeia, não é mesmo? Então vamos ouvi-lo. Como tem sido interessante poder conversar com você aqui no programa Proclamação e conversar sobre temas que são interessantes, porque são os temas basilares da Reforma Protestante que comemoramos na próxima sexta-feira, aniversário da Reforma Protestante. Estamos caminhando aí para os 500 anos da Reforma, 497 anos são completados na próxima sexta-feira, desde aquele dia em que o monge Martinho Lutero afixou nas portas da Catedral de Wittenberg as 95 teses em que questionava algumas posturas da igreja que havia se distanciado do Evangelho, da essência do Evangelho. E a partir dali as ideias de Lutero e as ideias dos demais reformadores foram sistematizadas em forma de 5 solas, ou 5 pilares: sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christo, soli Deo gloria. E, na verdade, esses pilares da reforma têm sido lembrados por nós aqui, numa ordem diferente daquela em que comumente são apresentados, mas refletimos na segunda-feira sobre a Escritura, a centralidade da Escritura, a exclusividade da Escritura e sua importância para nós, a importância da Bíblia.
Ontem nós refletimos a respeito da fé como caminho através do qual nós podemos conhecer e experimentar o agir de Deus. Hoje eu queria falar um pouco sobre a graça de Deus. Aqui eu quero lembrar que a doutrina mais preciosa e mais exclusiva do cristianismo é a doutrina da graça. Eu explico. Em todas as religiões da história da humanidade, em todas as propostas de relacionamento com Deus, sempre a ideia da salvação esteve associada ao merecimento. Sempre houve um conceito de troca, sempre houve um conceito de que o homem teria que fazer alguma coisa para adquirir a salvação. Reflita comigo. Por muitas vezes as pessoas passaram a achar ou pensaram que a salvação poderia ser conquistada pelas boas obras. Outras vezes as pessoas começaram a achar que a salvação poderia ser conquistada pelo sacrifício, às vezes pelo sacrifício físico. Eu passaria a merecer, então, a salvação que Deus me proporciona. Há quem pense até que se eu não conseguir fazer o bem suficiente durante uma vida, eu vou ter outra chance, outras encarnações, e aí eu vou tentar juntar, acumular ao longo dessas vidas alguma coisa que compense os meus erros. Isso é engano, isso é erro. Primeiro porque quanto mais nós vivêssemos, mais nós pecaríamos, e aí estaríamos mais distantes ao invés de estar mais próximos. Por outro lado, porque a Bíblia diz claramente que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há espaço, portanto, na Bíblia para pensar em sucessivas encarnações, sucessivas existências. A Bíblia não deixa nenhuma margem para isso. Vivemos uma só vez. E durante essa vez, nós não temos condição de adquirir a salvação por nosso esforço, por nosso mérito. O conceito de retribuição não funciona em relação à salvação, não se aplica em relação à salvação, porque não há absolutamente nada que eu possa fazer que seja suficiente para conquistar para mim a salvação. Já houve quem pensasse, inclusive, que a salvação poderia ser comprada. Aliás, o estopim do movimento da reforma é justamente esse. A igreja começa a vender indulgências, a vender declarações de perdão, e as pessoas podiam comprar para si ou para outras pessoas, para parentes, para amigos, poderiam comprar uma declaração do perdão divino. Isso está muito distante da verdade. Nada, absolutamente nada que nós possamos fazer vai nos dar o direito à salvação e à vida eterna. A Bíblia fala disso como um presente de Deus, como bondade de Deus, como generosidade de Deus, como graça de Deus. Gosto de uma expressão usada pelo apóstolo Paulo em Romanos 6, versículo 23, em que ele chega a ser redundante. Ali ele diz: o salário do pecado é a morte. Aí sim, pagamento, retribuição. Pecado, morte. E somos pecadores, estamos condenados. Mas diz Paulo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vida eterna é presente. E Paulo exageradamente diz, dom gratuito. É um presente que Deus dá de graça, para que não haja nenhuma dúvida quanto à graça de Deus, como motivo pelo qual nós somos salvos. Deus nos dá a salvação por sua graça, por sua bondade, por sua generosidade, por sua misericórdia. Somente por isso nós podemos experimentar a salvação em Cristo Jesus. Que você conheça essa dádiva de Deus, esse presente gratuito de Deus, porque só pela graça e pela graça de Deus é que nós somos salvos em Cristo Jesus. Você pode participar junto conosco da construção do Proclamação. Envie sua colaboração pelo e-mail comunicação@cbpe.org.br. Será um prazer conversar com você. Amanhã estaremos aqui novamente para conhecer mais sobre a história batista, sobre os pilares da Reforma Protestante e também para caminharmos juntos no conhecimento do Evangelho. Deus abençoe a todos e a todas, a paz e o amor de Cristo.